Então, pessoal, terminei de organizar o quintal. Agora vamos ver como ficou. Trouxe algumas samambaias pra cá. Tem essa samambaia, tem essa outra aqui. Essa eu podei, tirei bastante folhas. Tinha bastante folhas velhas. Aqui eu tenho um asplênio. Aqui eu tenho alocásia, clorofito. Essa samambaia veio pra cá. Samambaia alface. Também retirei bastante folhas, que ela estava bem caída. Gente, aqui tem chovido bastante. Aqui, nesse momento, tá dando um leve chuvisqueiro. Fiz a limpeza no quintal há 2 dias atrás, mas não tive como mostrar pra vocês por causa da chuva. Aqui eu desocupei esse cavalete. Eu estava usando esse cavalete como suporte para uma samambaia. Então, eu retirei a samambaia, porque o cavalete ocupa muito espaço. Gente, aqui eu tenho esse cantinho colorido, onde ficam as dracenas, crótons, caládiums, folhagens coloridas. É um local aqui no meu quintal onde pega mais sol. Meus caládiums, eu acho que devido à chuva, eles estão entrando na dormência mais cedo. Estão com poucas folhas. Dias atrás, estava um sol muito quente. Foram dias, assim, difíceis de sol quente. Então, resolvi colocar o sombrite. E depois que eu coloquei o sombrite, veio chuva. Muita chuva. Se a chuva continuar, eu preciso retirar o sombrite daqui. Replantei essa samambaia. Essa samambaia ficava junto com uma bromélia. Gente, chuva é tudo de bom. O ruim que eu acho dessa época é só as pragas que aparecem, cochonilha, caramujos, lesmas. Mas isso aí faz parte do cultivo, faz parte da natureza. Essa alocásia aqui, olha a quantidade de mudas que saíram. Aqui eu tenho as begônias. Troquei essas samambaias aqui de lugar. Que eu tenho essas 3 samambaias. Tenho essa prateada. Essa outra aqui verdinha. Essa aqui tá bem bonita. Ela saiu bastante folhas. E aqui tem mais uma prateada. Aqui eu troquei de lugar. Que ficava as asplênios. Eu espalhei elas pelo quintal. Aqui nesse canto eu tenho dracena, árvore da felicidade, monstera adansone. E aqui eu tenho samambaia. Esse selenicereus eu replantei. Tinha um vaso bem cheio. Daí replantei porque ele estava amarelando as folhas, assim, com muita frequência. Então eu fiz o replante. Daí me renderam 2 vasos. Fiz 2 vasos dele. Esse aqui, olha, o vaso bem cheio. E tem um outro vaso do tamanho desse. Aqui eu tenho a avenca de metro. Essa ripsalis eu replantei. E aqui eu tenho algumas folhagens. Tem a glaonema. Essa glaonema também eu replantei. Ela estava bem alta, caindo, daí eu replantei. Aqui eu tenho essa renda. Essa aqui eu repus o substrato. Essa asplênio ficava em cima daquele cavalete que eu mostrei no início do vídeo. Coloquei ela aqui baixinho, aqui no chão. E aqui eu tenho os antúrios. Aqui mais a glaonema, aqui samambaia. Samambaia, se está precisando de um vaso maior, depois eu vou estar passando para um outro vaso. E aqui as folhagens. Aqui eu tenho monstera. Olha que linda. Essa aqui gostou desse local, tá soltando bastante folhas. E olha a altura, tá bem grandona. Aqui eu tenho uma samambaia. Gente, essa samambaia eu encontrei jogada na rua. Alguém descartou e eu peguei. Eu achei ela bem diferente.
São duas samambaias, essa e tem uma outra. Aí esse vaso aqui tinha um asplênio, eu passei asplênio para um vaso maior, daí coloquei a samambaia aqui. Esse vaso é vaso de cimento. E aqui ao lado da monstera eu tenho o Philodendron maior. Esse também se agarrou aqui, olha. Tá subindo aqui. Aqui eu tenho os antúrios, espalhei os antúrios por aqui. Aqui mais um antúrio. Aqui eu tenho hortênsia. Essa hortênsia eu podei ela recente. E ela está saindo algumas hastes florais. Aqui eu tenho caládio. Gente, aqui junto com o caládio brotou essa folhagem aqui. Tomou de conta do vaso. Eu preciso retirar o caládio daqui. E aqui eu tenho mais um vaso da Monstera Dansoni. Aquele vaso anterior ficava lá na garagem. Mas como ela cresceu muito, eu trouxe aqui pro quintal. Aqui eu fiz uma troca de lugares. Aqui eu tenho o lírio da paz variegato. Tenho maranta tricolor. Trouxe esse guaimbê pra cá. Ele tava pegando sol e secou algumas, amarelou as folhas e eu retirei. Mas já tá saindo folha nova. Aqui tem algumas pendentes, samambaia. Os Comigo Ninguém Pode, eu fiz uma poda. Olha como vocês podem ver. Ficaram baixinhos. Não podei todos, podei alguns. Aqueles que estavam bem altos, como esse verde. Esse outro aqui, olha. Esse aqui também eu podei, porque ele estava bem alto. Coloquei aqui junto. Esse aqui eu já tinha feito a poda nele há uns dias atrás. Aqui eu tenho um outro. Esse aqui eu não podei. Esse aqui ele tá bem grande. Não podei por enquanto. Esse aqui eu também fiz a poda, olha. Coloquei apenas 3 mudas aqui no vaso. Ele aumenta muito. Aí aqui a outra muda do Selenicereus, o outro vaso. Como eu falei para vocês, de um vaso eu fiz 2. Praticamente não tinha substrato, só raízes. Então eu fiz a poda e rendeu esses 2 vasos. Aqui eu tenho um vaso que ficou sem lugar. Depois eu vou estar encontrando um local. Aqui uma outra samambaia que eu encontrei na rua. Olha, ela tá brotando. Ela estava bem desidratada, praticamente seca. Daí mesmo assim eu peguei e plantei. E ela tá começando a brotar. Aqui eu tenho algumas plantas pendentes. Esse aqui eu quero fazer a poda, mas como eu falei pra vocês, aqui tá chovendo tanto. Não tô tendo muito tempo disponível pra estar cuidando das plantas. Porque quando eu tenho tempo, vem a chuva. Daí, nunca que eu consigo. Aqui eu tenho jiboia. Coloquei essas pendentes aqui. Essa jiboia. Aqui eu tenho uma monstera e tenho mais uma jiboia aqui. Gente, aqui mais um vaso daquela samambaia que eu mostrei há pouco. A samambaia que eu encontrei na rua. Ela não estava tão desidratada. Olha, ela está bem bonita, já saindo bastante brotinhos. Aqui eu tenho a venca, asplênio, deixei só essa asplênio aqui embaixo da jabuticabeira. Tava muito tumultuado aqui. Aqui mais um filodendro. Esse aqui foi mudar de local, quebrou uma folha, mas já tá saindo uma folhinha nova aqui.
Falando das asplênios, elas crescem muito, ocupam muito espaço. Aqui eu tenho essa, olha, tá bem grandona. Aqui eu tenho a samambaia chifre de veado. Isso aqui tá dando uma animada, porque ela tava cheia de cochonilha. Até achei que ia perder, mas ela deu uma animada. Acho que agora ela vai. Aqui eu tenho uma outra chifre de veado. E tenho essa outra aqui. São plantadas na tela. Vaso feito com tela de galinheiro. Essa aqui aumentou bastante, olha só. Como tá bonita. Aqui eu tenho avencas. Essas avencas eu fiz poda. Elas estão brotando. Olha, já tá bem bonita essa aqui. Tenho essa. As folhinhas bem delicadas. Tenho essa outra aqui. Ela solta as folhas. As folhinhas novas saem rosas. Depois ficam verde. Tem bastante folhas novas. Aqui eu tenho essa outra. Ah, tenho essa também. São todas, são uma diferente da outra. Aqui eu tenho essa aqui também. Fiz poda, tá brotando. Gente, essa orquídea, ela ficava num cachepô, o cachepô caiu. Daí eu coloquei ela aqui no vaso junto com essa samambaia. E ela resolveu florir. Tá maravilhosa. Saiu folhas. Segunda floração dela aqui junto com a samambaia. Olha, aqui é complicado de mostrar, porque olha aqui. Embaixo aqui tá cheio de plantas. Tá difícil de colocar a escada aí pra mostrar pra você. Aqui eu tenho a samambaia jamaica. E tô vendo vestígio de lagarta por aqui. Aqui mais um asplênio. Aqui eu tenho costela de Adão. Essa aqui é a grande, a que eu mostrei há pouco é aquela menor. Essa aqui também se agarrou aqui, olha. Eu tô deixando elas se apoiarem. Aqui junto tem o Philodendron micans. Aqui, na verdade, tem uma mistura de plantas aqui no mesmo vaso. Tem clorofito, tem orquídea. Essa orquídea brotou aqui. E todo mundo junto e misturado aí. Aqui eu tenho um lírio que eu fiz a poda nele. As lesmas achou ele novamente. Vou ter que colocar um caltrinho aqui na terra. Aqui eu tenho mais uma samambaia. Essa samambaia aqui, ela é nativa. Troquei ela de lugar para ver se ela se desenvolve, porque ela tá bem lenta. Aqui eu tenho epícia, rosa do deserto. Essa rosa do deserto, ela estava florida, daí eu desci para aproveitar a floração e deixei ela aqui por enquanto. Aqui a bromélia, essa bromélia, esse vaso aqui que eu ficava essa bromélia e aquela samambaia. Só que a bromélia, ela tinha caído, tava de um lado e a samambaia do outro lado. Daí eu resolvi replantar. Tirei a samambaia e deixei apenas a bromélia aqui nesse vaso. Esse aqui também eu fiz o replante. Aqui eu tenho alguns aspargos. Trouxe essas folhagens pra cá. Tenho cróton, dracena. Aqui eu tenho ficus, 4 ficus. Aqui eu tenho uma palmeira areca. Essa aqui eu ainda preciso achar um local pra ela. Que é assim, gente, o espaço é tão pouco. E é uma planta disputando espaço com a outra.
Aqui eu tenho o costus, trouxe ele pra cá, que ele vai pegar mais claridade. Na verdade aqui ele vai pegar um pouquinho de sol, olha. Aqui fica embaixo do limoeiro, que a gente fez a poda no limoeiro. E ele tá brotando bem lentamente. Cacto rabo de macaco, coloquei ele aqui, que eu tenho mais aspargo. E aqui eu tenho alguns crótons. Os crótons eu trouxe pra cá porque aqui nesse cantinho, às vezes pega um pouquinho de sol no final da tarde. E aqui tá assim, olha, cheio, cheio. Aqui eu tenho asplênio, trouxe essa asplênio pra cá. E aqui nesse cantinho tem algumas folhagens, begônia, alocásia, dracena. Aqui eu tenho filodendro. Meus filodendros, eles estão bem crescidos. Esse aqui tá aqui em cima, olha. Ele é cultivado em um pequeno vaso. O vaso tá aqui. E ele tá aqui em cima. Aqui eu tenho filodendro micans, aqui no vaso. Também tá bem grande, precisando de poda. Olha o emaranhado que virou. Aqui eu tenho pileia. Aqui eu tenho coração emaranhado. Esse aqui também tá lá no alto. Aqui mais aspargo. Aqui eu tenho um vaso com begônia. Aqui eu tenho essas duas begônias no mesmo vaso. Tem essa verdinha e tem essa outra aqui. Aqui mais uma asplênio. E aqui nesse cantinho eu tenho cingônio variegato. Tá muito bonito esse cingônio. Tenho begônia maculata. E aqui atrás eu tenho filodendro Brasil. E aqui uma maranta cinza. E aqui o antúrio que eu replantei. Replantei não, eu podei, né? Fiz a poda, que ele tava bem alto. E coloquei aqui no mesmo vaso. Essa aglaonema eu fiz a poda. Gente, olha só. Eu podei, cortei ela aqui. Ela tava bem alta, coloquei aqui. Aí, daí com a poda, estimulou a sair brotos. Saíram bastante, tá saindo bastante brotos aqui, olha. Aqui eu tenho o costus sanguíneo. E as plantas aqui estão bem sujas, porque tá chovendo direto, mas não é aquela chuva grossa, aquela chuva de lavar as plantas. É chuva tranquila, chuva bem de leve. Esse aqui tá maravilhoso. Eu podei ele recente, saíram bastante brotos. Aqui eu tenho a alocásia, jiboia. Essa jiboia também é um achado, uma planta que eu encontrei na rua. Ela tinha as folhas bem grandes, gigantes. Ela era plantada no chão. Aqui, ó, pela grossura do caule. Caule bem grosso. Plantei ela aqui nesse vaso e depois eu quero levá-la lá pra chácara, plantar no chão. E as folhas saíram assim, bem pequenas, mas plantar ela no chão, com certeza as folhas vão ficar bem grandonas, porque eram gigantescas as folhas. Aqui eu replantei essa tradescântia. Plantei aqui nesse vaso. Aqui eu tenho jiboia verde-limão. E que as bagunças, gente. Sempre tem bagunças. Aí aqui só troquei de lugar. Essa aqui, essa alocásia, ela tá brotando, saindo mudinhas. Aqui os caládios, como eu falei pra vocês, olha, meus caládios, eles estão feios. Eu acho que eles vão entrar em dormência. Estão amarelando as folhas. Esse que eu replantei,
Ele tava na terra comum, porque ele tava bem feio. Daí esse é um substrato para rosa do deserto. Daí eu plantei ele aqui e ele tá brotando. Ele tava sem folha, praticamente sem folha. Alguns aqui eu repus o substrato, como esse aqui. Esse aqui também eu repus o substrato. Esse aqui eu passei para esse vaso, que é o vaso em que ela estava quebrou. Eu coloquei aqui. E, gente, aqui tá assim, chove muito. Aí as plantas ficam dias sem sol. Quando vem o sol, o que acontece? Elas queimam as folhas. Tem muita planta aqui com as folhas queimadas, principalmente os caládiums. Aqui eu tenho algumas plantas pendentes, tenho ripsalis. Essa batata aí eu preciso fazer replante. Tô precisando muito fazer replante, ela tá até secando, olha. Esse galho aqui até secou. Tá precisando de replante. Com o tempo ela enfraquece, aí preciso sempre tá fazendo replante. É muito fácil fazer o replante. Basta você cortar aqui, olha. Esses nozinhos aqui. Solta as raízes e os brotos. Essa também precisa de replante. Então eu preciso esperar que o tempo mude para mim poder estar fazendo uns replantes que eu preciso. Esse aqui eu podei e coloquei aqui no mesmo vaso. E aqui eu tenho algumas pendentes. Essa aqui eu replantei recente. Essa aqui também é uma tradescantia. Essa tem a folhinha menor que a anterior que eu mostrei. Aquela que eu mostrei anterior, a folha dela é bem grande e é mais riscadinha de branco. Essa aqui é mais verde. E aqui eu tenho mais pendentes. Essas estão aqui para serem replantadas. Precisando muito de replante. Olha essa aqui. Essa aqui também tá precisando muito. E aqui eu tenho alguns caládios. Eu repus o substrato. Olha, depois que eu repus o substrato, coloquei um pouco de esterco. Esse aqui tá brotando. Olha, eles estão assim, bem poucas folhas mesmo. Mas eu acho que eles já vão entrar em dormência. E é isso, gente. Eu quero aproveitar e mostrar pra vocês aqui, olha. Que eu dei uma boa lavada aqui no quintal. Tirei bastante lodo, porque aqui tava muito lodo, muito mesmo. Daí eu usei um produto pra tirar o lodo. E ficou assim, olha, melhorou bastante. Mas como tá chovendo muito, não adianta, né? Vai sempre ter lodo, mas assim que parar a chuva eu vou lavar novamente. Ficou ótimo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nos acompanhe lá no Instagram. E muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!